Você está no VGCast, o podcast da Verde Gaia, sempre trazendo um conteúdo importante de forma descomplicada e com a participação de um ou mais especialistas. Eu sou o Robert de Andrade e esse é o primeiro de muitos podcasts que nós vamos lançar nesse novo canal com você. Além de nos ouvir no Spotify, você também pode acompanhar este programa no YouTube, no canal da Verde Gaia lá, tá ok? Nas últimas semanas, os belo-horizontinos têm acompanhado atentos os noticiários que vêm dando conta de uma até então misteriosa doença. Desde dezembro passado, 10 pessoas já foram internadas no estado com problemas renais e neurológicos desencadeados pela chamada síndrome nefroneural. E já temos também o registro de um óbito. Em comum entre essas pessoas é o fato delas terem ingerido a cerveja Baker, produzida, na verdade a cerveja é belo-horizontina e ela foi produzida pela cervejaria Baker. Todas as pessoas são do bairro Buritis ou estiveram neste bairro aqui de Belo Horizonte. O composto químico dietilenoglicol foi encontrado em 2 amostras da Belo-Horizontina e no sangue de 3 pacientes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou a interdição da fábrica da cervejaria Baker. E a equipe de fiscalização das Superintendências Federais de Agricultura está fazendo análises laboratoriais em amostras da cerveja. A cervejaria Baker, por sua vez, imediatamente emitiu uma nota. Eu vou ler a nota deles aqui para vocês. Após a entrevista coletiva nessa tarde, a Polícia Civil divulgou o laudo informando que a substância dietilenoglicol foi identificada em 2 amostras da cerveja belo-horizontina recolhida na casa de clientes. Vale ressaltar que essa substância não faz parte da produção da cervejaria, fabricada pela Baker. Eu errei aqui, mas é a produção da cerveja, fabricada pela Baker. Por precaução, os lotes em questão L1 1348 e L2 1348, citados pela Polícia Civil e recolhidos na residência dos consumidores, serão retirados imediatamente de circulação caso ainda haja algum remanescente no mercado. A cervejaria Baker continua à disposição das autoridades no que for necessário até a conclusão das investigações. A Verde Gaia é uma empresa mineira com sede em Belo Horizonte e nós estamos acompanhando esse caso com bastante atenção. Lembrando que não estamos fazendo nenhum juízo aqui do caso, o caso ainda não foi concluído, a gente está numa fase de investigação, mas é importante, né, a partir desses acontecimentos, a gente trazer essa questão, né, e por isso nós escolhemos hoje como tema desse primeiro podcast falar da segurança de alimentos. E para falar da segurança de alimentos, eu vou conversar com a Raquel Melo. Ela é engenheira de alimentos, auditora e consultora aqui da Verde Gaia. Muito obrigada. Explica para a gente como é o processo de fabricação da cerveja e onde pode ter ocorrido essa contaminação. Bom, vamos lá. O processo de fabricação da cerveja, mesmo essas ditas artesanais que a gente tem hoje, como é o caso da Belo-Horizontina, ela não é tão artesanal assim mais. A gente tem, claro, essas que são mais de fundo de quintal, de casa, mas não é o caso da cervejaria Baker. Apesar de ser considerado uma artesanal, não é tão artesanal assim, como a gente imagina, né? Mas explicando um pouco dos processos, a produção da cerveja começa com a maltagem, que é a base da cerveja, que é onde você tem os grãos da cevada que vão germinar, vão ser torrados, vão ser moídos para produzir o amido, que posteriormente vai virar o açúcar, que vai virar o álcool. Depois da maltagem, a gente tem a abraçagem, que é quando prepara o mosto da cerveja, tem um cozimento e adiciona o lúpulo, que é o conservante natural da cerveja, que é uma coisa que sempre me perguntam também. Recebi um áudio falando que a cerveja tem conservante. A princípio não tem. É o conservante natural, que é o próprio lúpulo, que dá o amargor da cerveja e também serve como conservante. Depois disso, a gente tem a fermentação,
onde entram as leveduras no processo, que vão transformar esse açúcar em álcool. A grande questão da Baker, ela seria, nesse momento da fermentação e da maturação que vem na sequência, que esse processo ele precisa de uma temperatura controlada. Então ele acontece dentro de tanques que tem que ser mantido a baixa temperatura, e em volta desses tanques tem as serpentinas, onde correm algumas substâncias que vão resfriar o produto que está dentro do tanque. É mais comum hoje ser utilizado uma mistura de álcool com água, até pelo valor, o dietileno glicol, né, que é o grande vilão aí dessa história, ele é mais caro que o álcool, então não necessariamente tem que ser ele. Aliás, é menos provável que seja ele utilizado, mas pode acontecer. E nesse momento que poderia haver algum contato, no caso de uma solda que não foi bem feita, mas lembrando que o produto está dentro do tanque, e o produto cerveja, e essa substância estaria correndo dentro de serpentinas por fora do tanque para resfriar. Então mesmo, igual você falou, a Baker afirma que não utiliza esse produto, mas mesmo no caso de utilizar, ainda teria que ter esses problemas nas instalações ou em alguma possível conformação da fábrica onde pudesse ter essa contaminação. É muito difícil, mas não impossível. Sim. Certo? E quais as principais legislações e normas que as empresas precisam cumprir para produzir alimento com segurança? Isso falando de Brasil. De Brasil. Bom, vamos lá. Quem regulamenta, né, a produção de bebidas no Brasil é o MAPA, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, entrou nesse processo todo porque eles tratam da comercialização dos produtos. Então, como chegou no mercado, chegou a atingir a saúde dos consumidores, entrou a Anvisa. Mas a regulamentação da produção de cerveja é feita pelo MAPA. E a gente tem diversas leis, diversos decretos, instruções que tratam disso. Então a gente tem, por exemplo, a Lei 8918 de 94, que é a que rege a produção, e o Decreto 6871 de 2009, que regulamenta essa lei. A gente tem a Portaria 368, também do MAPA, que trata de boas práticas de fabricação na indústria de bebidas e todas as outras produções regulamentadas pelo MAPA. Temos aqui, por exemplo, a Portaria 40 de 98, que são procedimentos de controle da produção de bebidas. E temos recente agora, de dezembro de 2019, os padrões de identidade e qualidade da cerveja, que trazem o que seria uma cerveja, né? Qual o processo de fabricação e o que caracteriza ser uma cerveja ou não. Além da legislação, você falou em normas, então além da legislação, que é o que o governo redige, os ministérios, enfim, a gente tem as normas de certificação, que são amplamente divulgadas, principalmente em grandes empresas hoje, e a gente tem a 22.000, temos a ISO 22.000 e temos a FSSC 22.000, além de várias outras também, dependendo do órgão certificador, enfim. Mas que elas traçam normas para garantir a segurança do alimento, falando sempre desde a produção até o momento do consumo. Então, se for algum problema, por exemplo, na comercialização, e a empresa ela é certificada só na produção, mas é responsabilidade dela garantir até o momento do consumo. Por isso que ela tem, por exemplo, questões de rotulagem, onde ela tem que colocar como é feita a conservação, porque ele tem que dar as instruções para o consumidor até lá no final da cadeia. Então essas são as principais que a gente tem nesse setor de alimentos, assim, alimentos e bebidas. Sim. No caso da ISO 22.000, quais as vantagens de se implementar e se a implementação dela é uma forma de minimizar os riscos? Uhum. Bom, além das inúmeras vantagens de ter uma norma certificada, de ser certificado em alguma norma, né, de sistema de gestão, então que a gente teria vantagens competitivas, a gente teria
como são normas internacionais, a gente tem uma regulação com o mercado externo que facilita. A gente tem, no caso específico da 22, uma maior segurança em relação aos produtos fornecidos, porque a norma exige que tenham controles em toda a produção, em toda a cadeia produtiva. Então, quando você tem controles que são obrigatórios, você consegue garantir melhor o produto que você está fornecendo. Quanto à minimização de riscos, além dos riscos do negócio que a gente trabalha, a 22 foi revisada agora em 2018, traduzida para o português agora em 2019, ela fala em riscos do negócio, né, como as outras normas da ISO, de meio ambiente, de saúde e segurança, enfim. Mas ela fala especificamente dos riscos da produção, dos riscos dos alimentos. Então, a gente vai pegar desde a matéria-prima, passando por todas as etapas de produção, a gente vai verificar todos os perigos que podem ter ali e a gente vai fazer a avaliação dos riscos. Bom, isso tem chance disso acontecer? Qual a gravidade disso acontecer? É um trabalho muito extenso normalmente, mas é ele que vai garantir essa redução. A gente entender o processo como um todo e onde que pode entrar algum perigo ali e onde que isso pode gerar um risco para o meu consumidor. Então, com certeza, tem uma minimização dos riscos nesse caso. Você falou de controle, né, de todos os procedimentos, para garantir aí a segurança dos alimentos. Mas como isso acontece na prática? Bom, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição do produto final, falando isso dentro da fábrica, assim, a gente tem um controle, a gente tem padrões que devem ser seguidos. Então, eu vou receber uma matéria-prima, como que essa matéria-prima tem que estar, quais os padrões que ela tem que seguir. Durante a produção, a gente tem parâmetros de produção. Eu vou ter uma pasteurização, qual que vai ser a temperatura que isso tem que acontecer, por quanto tempo? Eu vou ter uma filtração, como que vai ser esse meu filtro, que tipo de filtro vai ser? O filtro foi vistoriado? Onde que estão esses registros? Provavelmente o que eles estão fazendo na Baker agora é buscar esses registros da produção, para ver, bom, o que aconteceu? Utilizou algum equipamento, esse equipamento estava com a manutenção em dia, estava com a calibração em dia. Então, tudo isso é feito como maneira de controlar o processo como um todo. A gente tem hoje dois conceitos que são muito divulgados dentro da indústria de alimentos, que são os conceitos de food fraud e food defense, que são o quê? A food fraud seria uma fraude nos produtos com a intenção de ganho econômico. Então, a gente viu há mais tempo, por exemplo, na questão do leite, que adicionaram água, adicionaram formol, enfim, com a intenção de aumentar o volume ou de esconder uma acidez que já indicaria uma deterioração do produto. E a gente tem a questão do food defense, que entra como a segurança a defesa do alimento, né, traduzindo assim, contra ações, não com intenção de ganho econômico, mas entra aí a questão do bioterrorismo, enfim, são questões recentes que não eram consideradas antigamente, mas que hoje entram, que pode ser por uma insatisfação, que já até estão levantando isso agora, mas alguma fraude, alguma sabotagem era a palavra que estava faltando, exatamente. Então, uma sabotagem que pode causar isso. E isso é dever também da indústria garantir isso aí. Então, hoje a gente tem, nas indústrias, a gente tem câmeras de segurança, a gente tem acesso controlado a algumas áreas, justamente como a gente não consegue, é inviável, impossível você analisar todas as garrafas de cerveja de todos os lotes contra todos os possíveis perigos, então a gente trabalha com a prevenção. Inclusive nesse caso de sabotagem, de fraude, enfim. Entra tudo aí nessa parte de controle. Então uma forma também de você evitar, né, um problema. Mas quando já aconteceu, é constatado um problema em um produto, como a empresa faz para identificar, assim, na produção dela, qual parte da produção que foi atingida? Certo. Bom, a gente tem o termo rastreabilidade, que a gente usa muito na indústria,
que é o seguinte, é você saber o que aconteceu na fabricação daquele seu produto. Então, por exemplo, a gente tem lá hoje o número dos lotes, 1348, se eu não me engano, né? Sim. Envasados na linha 1 e linha 2. Então, eles vão buscar agora todos os registros dessa produção. Então, eles vão ver, minha fermentação ocorreu em qual temperatura? Quais produtos tinham ali? Foi feita a manutenção do tanque? Não foi feita? Eles vão verificar, por exemplo, qual matéria-prima que entrou ali. Se detectar que alguma matéria-prima que tinha o problema, onde que essa matéria-prima também foi utilizada? Então, tudo isso depende dos registros que a gente fez lá atrás. Então, a produção tem que ser controlada e esses registros têm que ser mantidos, porque num possível caso desse, a gente tem que ser capaz de identificar onde está e lá na frente, no final da cadeia, né, na distribuição, a gente tem que ser capaz de saber onde isso está. Então, a gente tem lá lote 1348, para onde isso foi distribuído? A empresa tem que ser capaz de identificar para fazer o recolhimento. No caso da BAC, qual o compromisso que ela deve ter nesse momento com as partes interessadas e quais são essas partes interessadas? Certo. Bom, nesse caso específico, as principais partes interessadas, eu diria, são os consumidores, né? Quem compra a cerveja todo dia, os clientes da cervejaria como um todo, porque aí deixou de ser só Belo Horizontina, né? Já expandiu para todos os produtos da marca. A gente tem a sociedade como um todo, as pessoas querem respostas. Isso tem segurança o consumo desse produto ou não tem? A gente já viu, estava lendo algumas reportagens, assim, já caiu muito o consumo dessas cervejas, assim, as pessoas estão indo para os nomes, voltando para os nomes conhecidos de grandes fabricantes por medo. Então, tem que ter esse compromisso de esclarecer para a sociedade o que realmente aconteceu, né? Tem os órgãos fiscalizadores, claro, o MAPA, a Anvisa, né, que tem que ter toda a transparência do processo. Então, acho que o mais importante nesse momento agora é a transparência do que realmente aconteceu, divulgar realmente os dados da produção, os controles que foram feitos e colaborar com as investigações, né? Manter os consumidores sempre informados com transparência. Eu acho que é isso que vai garantir que a marca se restabeleça, uma vez resolvido todos esses casos, né? A gente ainda está aguardando, ainda tem muitos laudos para sair, e assim que isso sair, a gente buscar ver realmente o que aconteceu, né? Por que isso aconteceu. Lá no início, quando começaram as matérias falando, né, a gente nem estava associado à questão da BAC, né, e também lembrando que isso não é definitivo, né, as investigações estão em andamento, mas começou como uma doença misteriosa, né, assim que os jornais noticiaram, e ligou um alerta em todo mundo, né, por se tratar de uma questão de saúde. E na norma, existe algum ponto específico que fala dos riscos à saúde do consumidor? A norma como um todo, ela fala desses riscos, né? No item 8, especificamente, que ela trata da operação como um todo, que ela vai dizer daquele levantamento dos riscos que eu falei. Então, a gente vai considerar desde o recebimento da matéria-prima até a expedição, todos os produtos utilizados, e aí eu falo todos mesmo, até o produto químico que é utilizado para fazer a lavagem. A gente vai falar da água que é utilizada, que no caso da cerveja, do malte, do lúpulo. Enfim, tudo isso é tratado e todas as etapas também são consideradas. E aí são levantados todos os riscos, e aí a gente fala de riscos físicos, químicos e microbiológicos. Então, aí entraria como risco químico, né, um produto químico, mas a gente poderia ter um risco físico, sei lá, algum material estranho, algum pedaço de equipamento, por exemplo, que poderia entrar, ou um perigo microbiológico, por exemplo, alguma contaminação por bactéria, alguma coisa assim. Nesse caso, a gente está falando de perigo químico. Então, a gente faz o levantamento de todos os perigos, de todas as matérias-primas, de todas as etapas,
E aí a gente verifica qual a probabilidade disso acontecer, desse perigo vir a ocorrer, e qual a gravidade disso no final das contas. Então, porque às vezes é uma coisa que acontece muito, mas isso não me dá problema nenhum. Ou é uma coisa como essa que a chance de acontecer é muito pequena, mas se acontece, o problema é grande. Então, a gente tem esse item específico que trata desse levantamento dos perigos e da análise de todos eles. E para cada perigo que for considerado significativo, ou seja, que ele tem chance de ocorrer, que os problemas seriam consideráveis, a gente vai propor medidas de controle para minimizar os danos disso aí, minimizar a chance disso acontecer. A gente tem o estudo, né, de análise de perigos e pontos críticos de controle na norma, que é justamente isso, você verificar os perigos significativos e propor medidas de controle para eles, que normalmente são os pontos críticos de controle. Que esses realmente, se você tiver algum desvio nele, a produção é suspensa, já é retido o lote, enfim, até que seja detectado o que aconteceu. Sim. Certo? E mesmo no caso de uma organização, ela seguiu ali todas as recomendações da norma, né? Mas ainda assim ela não conseguiu evitar que o problema acontecesse. O que ela faz lá? Como que ela vai resolver esse problema? A norma te dá uma orientação nesse sentido também? A norma dá essas orientações também. A gente tem, assim, por exemplo, o problema pode ser detectado quando o produto ainda está dentro da empresa, né? Então você pode fazer a retenção daquele produto, até que sejam feitas novas análises para ver não teve realmente esse desvio, se teve, é possível retrabalhar esse produto, ou tem que ser descartado, ou a gente pode liberar para o mercado. Então, quando ele está ali dentro, a gente ainda tem algumas medidas que a gente pode tomar. Se esse produto vai para a rua, aí ele já está com grande potencial de causar dano à saúde do consumidor. Então a gente vai buscar lá com a rastreabilidade que a gente tinha, para onde que esse produto foi. Eu vou pegar esse produto, vou reter, vou ligar, é bem prático mesmo. Isso tem que ser um processo bem rápido para evitar. Porque se for olhar aí, quantas cervejas são vendidas por minuto, então isso tem que ser bem rápido. E reter e recolher o produto, que é o que está sendo feito agora, né? Além da norma falar sobre isso, a Anvisa também tem determinações sobre o que deve ser feito. Inclusive, tem modelos de como deve ser feita a comunicação com a sociedade, como tem que ser feita a comunicação com a própria Anvisa, o que deve ser feito. Então, tudo isso é estabelecido tanto pela norma quanto pela própria Anvisa. E o que fazer para o problema não se repetir? Bom, aqui o básico de todas as normas de sistema de gestão, eu acho que é o tratamento de não conformidades, né? Mesmo se a gente não pensa só em sistema de gestão, a gente pensa na vida da gente. A gente teve um problema, vamos lá descobrir por que ele aconteceu e o que a gente vai fazer para evitar que ele ocorra. Então agora a gente vai lá, identificou, né, qual que é a substância, agora vamos fazer a identificação das causas. Vamos buscar lá na produção, vamos pegar esses registros, vamos ver o que realmente pode ter acontecido, qual a causa disso tudo, e a partir dessa causa a gente vai propor ações para evitar que isso volte a acontecer. São as chamadas ações corretivas, né? Uma vez implementadas essas ações corretivas, aí a empresa vai verificar. Isso, eu estou falando de ações corretivas, isso vale desde que seja constatado, por exemplo, um problema na produção, até o caso de sabotagem que foi levantado. Tudo isso a empresa tem que considerar, avaliar por que isso aconteceu e o que a gente vai fazer agora para isso não voltar a ocorrer. A gente espera realmente que isso seja levantado rápido, né, para não ter maiores problemas para frente. Lembrando que isso serve de ensinamento também para outras empresas e para a própria empresa. A gente ter isso documentado, a gente ter isso bem divulgado, ajuda a não ocorrer novamente e ajuda a voltar a confiança do consumidor, né, que eu acho que é o mais importante agora. Claro. Raquel, muito obrigado pela participação, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que
vai ajudar muita gente a entender, né? Você disse um pouco antes da gente começar a gravar que as pessoas têm te procurado o tempo todo, querendo saber, né? Eu acho que fala para essas pessoas ouvirem esse podcast, né? Muito obrigado. Esse é o VGCast. Não deixe de acessar o site verdegaia.com.br, acompanhar o nosso blog também, sempre trazendo uma informação inteligente para você. Até o próximo podcast. Valeu, até mais.